Então, beleza. Esse quase está gravando. Daqui a pouco eu mando o link para vocês. Não precisem ficar desesperados. Seguinte, hoje nós vamos falar... Eu estava dando uma olhadinha no que o Nivaldo estava trabalhando com vocês. E ele está trabalhando hidrostática. Tá? Não sei se chegou em puxo ainda. Mas falou de Pascal, de Esteves. Então, vamos para a ideia do laboratório, que é vocês visualizarem o fenômeno. Tá? Então, hoje nós vamos tratar da hidrostática. Hidrostática. E o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui é a lei de Esteves. A lei de Esteves é aquela lei da hidrostática que diz que quando você aumenta a pressão em um determinado ponto de um fluido, normalmente a gente usa líquidos, né? Que são incompreensíveis. Não que ninguém dá para entender, não porque ninguém entende eles, mas você não consegue diminuir o volume deles ou quase nada. Né? Você pressiona e aí você transmite esta pressão. Então, a lei de Esteves diz que a variação de pressão em determinado ponto é transmitida por todo o fluido. E aqui é um erro que eu tenho esse erro na fala, tá? Muitos de vocês, talvez quando ficarem mais velhos, vão pegar esse erro, que é o falar fluido. Fluido é o verbo fluir conjugado. Então a gente está falando... Ixi, peraí que vai cair minha luz aqui. Aí não caiu, ainda não. Se cair eu vou ter que parar um pouquinho aqui, gente, que está pendendo a luz aqui. Fluido é o líquidos e gases. Fluido é o verbo fluir conjugado, tá? Então, o primeiro videozinho que eu vou passar aqui para vocês, primeira simulaçãozinha feita no computador, peguei de um canal da internet, não sei se é russo, sei lá o que é, mas está em inglês, eu tirei o som, né? Eu vou comentar em cima. Ele trata dessa transmissão de pressão, só que ele coloca um fluido que vai mudar de volume. Você aperta ele e você consegue comprimir ele. Tá? Mas depois que ele está comprimido, o princípio, a lei de Esteves, continua valendo. Então, olha só. Vou colocar aqui para vocês verem. Você tem uma força externa agindo. Você está vendo que enquanto está comprimindo o fluido, essa compressão vai viajando por todo ele. Tá? Você consegue ali vendo a pressão aumentando, né? A força de interação aumentando. E depois de um determinado ponto, quando você não consegue mais comprimir esse líquido, tá? Que está simulando esse monte de bolinha, a pressão já é igual em todos os pontos. Então, se você aumentar a pressão onde está vindo essa força externa, você tem um aumento de pressão igual em todos os pontos do fluido. E isso tem várias aplicações mesmo. Desde o nosso corpo, em que o bombeamento de sangue, a nossa anatomia respeita isso. Então, onde a pressão é maior, onde você tem uma força maior, porque é nas artérias ali, né? Não em todas as artérias, mas na que joga o sangue para o resto do corpo, o calibre é maior, tá? Essa artéria ela relaxa e ela comprime conforme a pressão aumenta, você aumenta a força, e aí você relaxa e contrai essa artéria. Conforme você vai indo para situações menores, onde você tem um vaso sanguíneo mais fino, você tem uma força menor. Então, o sangue que é bombeado pelo corpo sai, tem uma variação de pressão igual, só que a força lá na extremidade é bem menor, por isso que os nossos vasos, os periféricos, né, na ponta do dedo, no rosto, esses vasinhos, pequenos vasos sanguíneos, eles não estouram, pelo menos não normalmente, eles vão estourar, tá? Você acaba estourando um vaso desse quando você tem alguma obstrução. Se for na artéria, pode ser por excesso de gordura, né, que a gente absorve e vai para as artérias, e atrapalha esse movimento, aí você pode bloquear ela, e ela acaba estourando, ou diminuindo a vazão, e aí ela não consegue mais contrair e relaxar, e aí você tem, né, um problema muito sério a ser tratado ali. Só que uma coisa interessante e uma das consequências da lei de Esteves é a prensa hidráulica. Hidráulica. Em que você use essa lei, essa constatação feita por nós, seres humanos, da natureza, a nosso favor.
Então, nessa segunda simulação, que na verdade é a primeira, né, mas eu fiz uma divisãozinha, você tem um lado pequenininho, de área pequena, em que você faz uma força, aí você tem aquela compressãozinha que eu falei, ele está trabalhando com material que não é, que dá para ser comprimido, mas depois que ele é comprimido, você tem essa força surgindo do outro lado. E se você separar em áreas iguais, a mesma força que é feita do lado esquerdo, em cada quadradinho do lado direito é a mesma. Só que você percebe que de um lado você tem uma e do outro lado você tem 5. Então, para o nosso esquema aqui a força, se eu faço F do lado esquerdo, do lado direito, para equilibrar eu preciso de 5F. Tá? Então você consegue aumentar a força mudando as áreas, mudando a ação dessa força. Então quase tudo que é hidráulico, que leva o nome hidráulico, tem esse princípio. Tá? Algumas coisas não, por exemplo, o macaco hidráulico que a gente tem no carro para trocar o pneu, apesar desse nome, ele não é hidráulico. Tá? Algumas pessoas chamam de macaco hidráulico, mas não é. Ele é um parafuso, ele usa o princípio do plano inclinado, em que uma força na diagonal consegue penetrar mais facilmente uma superfície do que uma força perpendicular. Tá? Todo mundo já viu um macaco hidráulico pelo menos uma vez na vida, vocês podem, e eu acho que nunca trocaram um pneu. Não é nada legal, tá? Ainda mais quando você está no meio da rodovia, mas tem esse princípio associado. Continuando aqui, ó, o que eu tinha acabado de falar, você tem uma força F de um lado, ação e reação, né? Você empurra o bloco da esquerda para baixo, e aí ele responde. E do lado direito você tem a união daquelas 5 forças, aumentando a resultante. Então o líquido faz uma força maior e com isso você consegue elevar objetos mais pesados. Claro que você pode ter um motor associado a isso, é o que normalmente acontece. Quando você vai lá quem vai levar o carro na oficina e tem aquele elevador mecânico que você coloca do mecânico, né? E ele vai lá, liga o motorzinho, o carro levanta com uma certa facilidade. Um carro tem pelo menos, um carro popular aí novo, 1 tonelada. Então ninguém ia conseguir levantar aquilo. Tem um que parece um patinete, esse é hidráulico mesmo, tá? Não sei se já viram, que tem oficina para trocar pneu, borracharia, que ele vai embaixo do carro, dá uma baixadinha naquela alavanquinha, o carro levanta do outro lado. Tá? Então você tem uma pessoa fazendo uma força de, sei lá, vou chutar um valor aí, 300 newtons, 400 newtons, levantando o carro do outro lado com uma força de 1000 newtons, 1000 não, 10.000 newtons, alguma coisa assim, ou menos, né, porque ele não levanta o carro inteiro, ele levanta a parcial. Então, esse é uma das consequências da lei de Stevin que a gente usa ao nosso favor. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente fica à vontade de perguntar aí também no chat, tá? Tá aberto. Quiser liberar microfone, perguntar, fique à vontade. Antes de falar do que a gente mais usa, isso, pelo menos onde está mais associado, que é o freio do carro, né, que é um freio hidráulico, eu vou mostrar para vocês um videozinho, só que eu vou ter que sumir aqui rapidinho e vou ter que compartilhar outra tela, porque senão o som não sai. Que é um vídeo de gases. A gente está falando muito de líquido, mas isso serve para gases também. Deixa eu só pausar aqui. Que chama tubo de Rubens. Tá? Ele trata desse aumento de pressão nos gases. Então, como funciona o tubo de Rubens? Deixa eu compartilhar a tela correta aqui agora. Eu vou colocar meu microfone daqui a pouco ali pertinho para vocês verem. Ó, se vocês estiverem vendo um tubo aí, alguém só dá um ok, um tubo com uma chaminha, para eu ter certeza que foi, né? Porque a gente nunca confia 100% na tecnologia. Ok? Beleza. Então, o que acontece? Você coloca um alto-falante do lado, vocês já viram esse experimento, o Iberê já fez um tempo atrás, e quando o Iberê faz, todo mundo conhece, né? Você coloca um alto-falante, e o alto-falante gera uma oscilação, uma onda, que transporta energia. E quanto maior a intensidade, mais força, mais potência tem essa onda, mais pressão tem, e mais alto a chama sai. Esse tubo serve também para explicar, para estudar a parte de nós, de ondas sonoras, mas aqui não é o caso. É só uma curiosidade mesmo. Então deixa eu tirar meu microfone aqui para vocês ouvirem o som e verem como que altera a posição do gás ali, a chama.
Então, ó, vocês perceberam que quando o som está mais alto, né, que não é o termo correto fisicamente, o certo é mais intenso. Deixa eu colocar minha carona feia de novo aqui para vocês. Quando o som está mais intenso, você tem uma chama maior. Lembrando que o ar não é um material que não pode ser comprimido. Ele pode ser comprimido, tá? Então, não sei se vocês já perceberam isso também quando vocês vão tomar uma injeção, alguma coisa assim. Então, se vocês quiserem procurar mais vídeos, procurem Rubens Tube, com apóstrofo, né? O tubo de Rubens. Vocês vão achar de tudo. Vocês vão achar AC/DC, vocês vão achar Marcha Imperial, lá do Star Wars, aquele filme chato pra caramba que todo mundo gosta. E um monte de coisa, música clássica. Aí você consegue ver, dependendo da situação, do jeito que eles construíram. Tem até o vídeo do Iberê, né? Que quando você constrói do tamanho certo e coloca a frequência certa, você consegue ver certinho as ondas. Tá? Ó, crista, vale, toda aquela característica de onda que a gente conhece. Então, como eu estava dizendo, não tem ali você tem uma certa compressão. Mas mesmo assim, o aumento de pressão é distribuído. Quanto mais gás sai daquele tubo, né, maior a chama, como se fosse um fogão, aquele controle que você faz. Para quem não tem fogão a indução ou elétrico aí, você mexe lá na boquinha do fogão, coloca mais gás e aí sai mais fogo, porque você tem maior reação química, você controla ali a reação química. Esse experimento é muito legal de montar, só que ele é meio perigoso, então é uma coisa complicada de fazer no laboratório. Essa é uma das vantagens do remoto. Tá? Se eu colocasse um tubo desse aí no laboratório, tinha que colocar uns 40 ventiladores para tudo quanto é lado, porque se começa a vazar gás, a gente, por mais que monte bem feito, né, não é algo ali que a gente pode garantir 100%, pode dar um probleminha. Não vai explodir, mas pode dar uma intoxicação de leve. Talvez umas pessoas ficarem meio tontas, meio baixar a pressão, mas fica aí mais uma demonstração para vocês de um fenômeno que vocês já estão estudando. Né? No caso da prensa hidráulica, como eu estava dizendo, você tem força 1 sobre área 1 é igual a força 2 sobre área 2, ou que a força 1 vezes a distância, que é movida no êmbolo 1, é igual a força 2 vezes a distância do êmbolo 2. E aí uma coisa que provavelmente o Nivaldo falou para vocês, mas a gente de vez em quando esquece, é que força sobre área é pressão. Então a pressão gerada do lado 1 tem que ser igual à pressão gerada do lado 2. E forças vezes distância é trabalho. Sabe, de energia lá, trabalho, energia cinética? Trabalho é força vezes distância. Então a energia que você adiciona de um lado tem que surgir do outro lado aqui também. A energia não vai ser destruída. A gente vai considerar que esse líquido, esse gás, não vai absorver essa energia. Tá? Então, são princípios que vocês já conheciam que estão sendo aplicados. E hoje a gente usa a lei de Stevens para definir um líquido. Um fluido, na verdade, né? Mas mais um líquido. É um material que normalmente não tem compressão e quando você aplica uma força, aumenta a pressão, essa pressão é distribuída por todo o recipiente. Eu estava falando da seringa agora há pouco, não sei se eu terminei. Quando você vai tomar vacina, tomar vacina, eles pegam falando de vacina, bem que podia surgir logo, né? Uma seringa, eles colocam lá o remédio, eles viram a seringa de ponta cabeça, dão uns petelecos na seringa e apertam para cair um pouquinho do remédio. Por quê? Quando você dá o peteleco, por diferença de pressão, o ar sobe e o líquido desce. E aí você empurra o ar para fora, quando você joga um pouquinho do líquido, você tem certeza que nenhum ar ficou dentro da seringa. Porque se você injetar ar numa veia ou numa artéria, existe uma chance muito boa de ser a última coisa que você vai fazer na sua vida. Porque na hora que o seu coração for bombear, o ar vai estar ali dentro. Tá? E ele vai ser comprimido, ele vai impedir esse movimento natural do sangue. Tá? Que é um dos problemas de quem desce para uma grande profundidade, fazendo aqueles mergulhos esportivos, e volta muito rápido. Tá? O gás que tem dissolvido no nosso sangue, ele acaba saindo, né, do sangue, e aí ele fica como gás nas veias. E aí, gente, tem até tratamento, dependendo da quantidade, mas se você não cuidar rápido, vala, não tem o que fazer. Tá? Então, são princípios que estão aí. Se a gente dá uma olhadinha aqui no carro... professor, mas eu não quero saber de carro. Jovens, é a vida, você vai dirigir um dia. Ou vai pegar uma carona, ou um Uber, ou vai ser atropelado, pode ser várias coisas. Então aqui, ó, como funciona o freio do carro de maneira simplificada. Porque o freio do carro envolve um pouco da parte elétrica. Quando o carro está desligado, o freio não funciona igual quando o carro está ligado. Você tem um pedal, todo mundo já viu o pedal de freio. Você pisa no pedal de freio, tá? Você vai passar a transmitir a energia por esse bastão,
que vai empurrar um sistema hidráulico que está ali atrás. Tá? Naquele tubinho, naquela caixinha branca ali tem um líquido, que não pode ser ar também, porque senão você vai pisar e não vai acontecer nada. Tá? Que carros mais antigos tinham esse problema, principalmente Fusca. Você ficava bombando o freio para jogar o ar para fora. Quando você pisa, você transmite essa pressão aumenta, e o líquido que está nesse sistema vai para as rodas. Tá? Vai mostrar ali o caminhozinho da... Não sei se estão ouvindo um barulho, gente. É um passarinho que caiu aqui do ninho, tá piando aqui, mexendo a paciência. Ele vai transmitir esse fluido, né, para as rodas. E na roda, o que acontece? Quem já andou de bicicleta sabe como o freio de bicicleta funciona, o freio de mão. Você aperta lá a manivelinha, vem duas pinças e com borrachinha e prendem na roda. Esse atrito dissipa energia na forma de calor, de barulho, um monte de coisa. E aí você tem uma diminuição da velocidade. No caso do carro, quando é freio a disco, o tambor é basicamente a mesma coisa. Tem um êmbolo maior, com uma área maior, então a força resultante acaba sendo maior, que vai pinçar, as duas pinças vão pressionar o disco de freio. Então aquele negócio que você vê em carros mais modernos aí, do 2000 e pouco para cá, esse disco aí, é onde você tem a frenagem. Tá? Depois de um certo tempo, esse disco desgasta, tem que trocar e as pinças também. Já na Fórmula 1, por exemplo, que é de altíssima performance, esses freios são de carbono, então esses frios não funcionam. Então quem assiste Fórmula 1 lá tem aquela ótima mania de acordar domingo de manhã para ver a corrida. Você vê que eles ficam acelerando e freando, acelerando e freando. E aí o disco chega a ficar incandescente, porque quanto mais quente num disco de carbono, melhor ele funciona. Para o nosso dia a dia é exagero, né? Mas aí tá mostrando de cima, né? Como se fosse a pinça funcionando, fazendo a frenagem. E no nosso dia a dia não faria sentido sem contar o custo, né? Você tem um disco de carbono, não é, apesar de carbono é uma coisa comum, mas o material, moldar aquilo, tem um custo muito maior do que é viável para uma pessoa no passeio pagar, tá? Para dar um rolezinho. Vou fazer o seguinte, eu tenho mais uma coisinha para vocês, ou duas, mas eu já vou soltar o link aqui para vocês, para não ter problema de fazer tudo correndo. Eu vou soltar aqui, eu só vou pedir para vocês fazerem o seguinte, aquele padrãozinho, né? Confirmem se é o link da turma de vocês, porque eu sou meio bobo, eu posso soltar do link da turma errado. Então tá aí, ó, o link da chamada, e aí o primeiro que entrar e fala, professor, tá certo, ó, o link, meu nome tá aqui, tá? Se não for, eu já coloco da outra turma, eu nunca lembro que turma que é hoje, eu acho que é a B, né? Bom, mas, tá certo? Valeu. Mais duas curiosidades, então. Aqui, o primeiro é o ludião. O que é o ludião? Tá, o ludião você faz o seguinte, você coloca... Deixa eu colocar aqui. Ludião. Você coloca alguma coisa dentro de um recipiente com líquido, né? Pode ser uma seringa, olha fazendo o vídeo aqui. Espera aí. Você coloca uma seringuinha com ar dentro. Tem um pouquinho de ar que eu vou tentar fazer de azul aqui, ó, dentro dessa seringa. E aí na hora que você pressiona a garrafa, olha o que acontece. Deixa eu colocar aqui o videozinho do Ludião. Esse canal aqui é o canal Mago da Física, um canal antigo. Se vocês quiserem procurar umas coisinhas, tem bastante coisa legal lá. Tá, então nesse vídeo ele faz um monte de demonstração, suposição. Tá, então você tem uma garrafa ali, claramente é da Coca-Cola, né? Obviamente. E aí ele pressiona, não sei se vocês vão conseguir ver. E a seringa desce. Tá? Então toda hora que ele pressiona a garrafa, a seringa desce. Quando ele solta, a seringa sobe. Ele manteve em equilíbrio ali agora. E aí, cadê? Solta, amigão. Aí volta o êmbolo para cima. Por que isso acontece? Ali dentro do ludião, a gente tem uma bolha de ar e a seringa. A princípio, o conjunto seringa e bolha de ar está com uma densidade menor, total, né, do que o líquido. Então ele boia. Quando você pressiona, o volume de ar aqui dentro diminui, porque você compactou esse gás. O gás, igual eu falei para vocês, ele pode ser comprimido. O líquido a gente considera que não. Se o volume diminui e densidade é massa sobre volume, como o gás não vai sair dali, ele está preso, a massa é a mesma. Se o volume diminui, a densidade aumenta. E aí o conjunto seringa e ar começa a descer.
Quando ele equilibra, a força para baixo, que é a força peso, a força da gravidade, por cento da Terra, é igual ao empuxo, tá? Que é o líquido tentando empurrar para cima por diferença de pressão, esse material. Vocês já chegaram a estudar empuxo ou ainda não viram com o Nivaldo? Vocês estão lá ainda? Como está a situação? Só para não atropelar o barco aqui. A gente viu hoje? Ó, então beleza. Se fosse combinado. Então, qual que é o princípio de Arquimedes, né? O que fala do empuxo? Pela diferença de pressão na parte superior e inferior do material, você tem uma força sempre vertical e para cima de empuxo. E o princípio também diz que o empuxo é igual o peso do líquido deslocado. E aí, para fechar aqui a nossa aula, eu queria fazer uma discussãozinha com vocês. Se eu pegar um copo com água e gelo e colocar até a boca de água, colocar gelo, vai transbordar água, tá? Esqueça aquela água que caiu. E deixar o gelo derreter. O que vai acontecer com a água? Então o copo está lotado de água. Aqui temos um copinho muito bem feito. Tá? Ele está tochado de água até aqui em cima. E tem cheio. Eu vou fazer um gelo verde só para dar uma diferenciada aqui. E temos os cubinhos de gelo boiando aqui. Pode ser a coquinha, pode ser qualquer coisa que você queira tomar com gelo aí. Quando o gelo derreter, o que vai acontecer com essa água? Alguém tem um palpite? Ou vocês já sabem, eu estou fazendo papel de bobo? O que vocês acham que vai acontecer aqui? Vai transbordar, a água vai mudar de cor, vai sair voando. Vai vazar, né? É isso que a gente pensa. Só que olha só, eu vou colocar aqui um vídeo que está em slow motion. Presta atenção no nível da água. Ó, o nível da água, o gelo está derretendo. O nível da água, o gelo está derretendo. É porque o vídeo era muito curtinho, se eu colocasse na velocidade normal, né? Ó, o nível não muda. O nível de água não muda. Então vai derreter, vai ficar derretendo. Aqui vocês vão ver. Eu acho que estão uns 10 segundos, 15 segundos do vídeo. Então não transborda. E não transborda por quê? Porque o gelo tem ar dentro da composição. Então a quantidade de gelo que está submersa, dentro daquela parte submersa, tem uma quantidade de ar. Que é a mesma quantidade de água que está na parte do gelo que está para fora. Então quando o gelo derrete, ele não muda o nível. Aí você fala, professor, minha vida foi uma mentira. Tá? Vocês já sabiam disso, vocês só não tinham prestado atenção. E quando você vai lá e faz aquele copão bonito de Coca-Cola com gelo, não transborda a Coca para fora. Mais que o gelo derreta. Tá? Você vai no McDonald's lá, pede aquele copão de Coca bonitão também. Não vai começar a transbordar a Coca-Cola quando o gelo derrete. Vai ficar aguado pra caramba, mas não vai transbordar. Aí você fala assim, professor, minha vida foi uma mentira. Porque eu estudei lá em não sei que ano do fundamental que as calotas polares vão derreter e vai aumentar o nível do mar. Então, o gelo do Polo Norte, ele já está na água, boiando. O Polo Norte não é um continente, não tem terra embaixo. Então, se aquele gelo derreter, o nível do mar não sobe. Você vai resfriar o mar, que talvez seja mais perigoso do que o nível do mar subir, mas você não vai subir o nível do mar. Só que em cima da terra, do chão, existe gelo. Em pico de montanha, no Polo Sul, na Antártica, né? Antártida, agora não lembro qual que é o nome, eu me confundo bastante. No Polo Sul, lá você tem gelo em cima da terra. Quando este gelo derreter, esse gelo vai para a água, para o mar, onde você não tinha água antes. Então aí sim o nível do mar sobe. Então o aumento do nível do mar só vai acontecer, ou só ocorre, porque lentamente está acontecendo, mas bem lentamente, né? O problema maior hoje é a variação de temperatura. Pela água que está acima do solo, que é a água que vai para os mares. Tem alguns lugares, principalmente lá nos Alpes, que alguns acidentes de avião aconteceram antigamente, década de 40 e 50, que eles se perdiam, batiam no Alpe, e conforme vai derretendo esse gelo vai descendo, vai indo para os rios, que acaba desaguando nos mares, e aí você vai descobrindo pedaços de avião, e aí, infelizmente, né, junto com o avião, vem os tripulantes que estavam conservados no gelo. Então não é uma coisa muito, muito legal, mas quem mora nessa região, vira e mexe, passa um pedaço de avião, uma porta de avião, descendo a montanha, porque está derretendo pelo aumento da temperatura, né, pelo aumento do efeito estufa. Porque o efeito estufa é bom, ele faz parte do funcionamento da Terra, mas o excesso de dióxido de carbono, principalmente metano na atmosfera, tem aumentado a temperatura do planeta. Tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês era como que
os conceitos físicos que vocês estudam, além de serem aplicados e visualizados, como eles estão aí, tá? É claro que a gente vai focar na pressão hidráulica no ensino médio, porque é o que depois será cobrado de vocês. Mas desde o nosso corpo até essa parte da história, de acidentes, de resgatar informações de coisas que aconteceram no passado e do futuro do planeta, né? Porque se continuar do jeito que as coisas estão indo, daqui, sei lá, alguns milhares de anos, além do mar estar mais fresquinho, o que não é bom para a vida do mar, ele vai estar um pouquinho mais alto. E aí, Camboriú, adeus, aqueles prédios lá vão virar choupanas na água, né? O paranaense não vai ter mais para onde ir no final do ano, e no carnaval, que é onde todo mundo vai, que é para Camboriú, né? Ficar na sombra dos prédios. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Alguém quer falar alguma coisinha? Quer pontuar alguma coisa? Se ninguém tiver nada, se alguém tiver, fica à vontade. Mas se ninguém tiver nada, gente, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Eu vou ter aquele esqueminha, vou fazer com a outra turma a primeira aula e aí eu já libero a atividade, tá? A gente tem algumas aulas para trás aí que eu não liberei a atividade, se eu não me engano. Não sei se foram com vocês ou com o nono, acho que com vocês tá tudo certinho. E aí eu libero com aquele padrão. Dessa vez a gente está falando da teoria, da aplicação. Então a atividade vai para a teoria, vai para a aplicação, não vai para a parte de conta. Tá? E um último aviso, quem fez a segunda chamada na semana passada, eu vou alterar as notas, vou pedir para alterar as notas essa semana, tá? Então se sua nota, você fez a segunda chamada, sua nota tá meio estranha ainda, relaxa que essa semana a nota é alterada lá, tá bom? Vamos ver a pergunta aqui. O corpo só transpira por causa da diferença de temperatura, então? Não tem a ver com a perda de água? Então, a transpiração, né, a condensação é pela diferença de temperatura. No copo, que fica aquela aguinha em volta, é a umidade que estava no ar, tá? Não faz parte do que estava dentro, que bate ali e aí você condensa esse vapor de água, esse gás, né, em líquido. Então, o que está fora do copo não tem nada a ver com o que estava dentro. Professor, por que quando coloca uma garrafa de água cheia no congelador, a garrafa pode estourar? Ela pode estourar porque quando a água vai congelar, a estrutura, a organização atômica dela muda. E aí você tem, por exemplo, vamos pensar o seguinte, 10 gramas de água, líquido, tá? Ocupava todo o espaço ali do recipiente. Quando vira 10 gramas de gelo, essa mudança de estrutura ocupa mais espaço. Porque a gente fala que tem bolsões de ar dentro do gelo. E aí essa expansão pode estourar a garrafa. Então, normalmente garrafa de plástico não estoura, né? Ela estufa. Garrafa de refrigerante nem sonhando estoura. Tá? Agora a lata, apesar que a lata aguenta uma pressão boa. Mas garrafa de vidro, se você encher até a boca, a chance é boa de estourar ou romper a tampa, né? Um jeito de você, que eu uso aqui para ficar tomando água gelada, porque água quente para mim não dá, não sou frango para ficar gostado de canja, você pode pegar a garrafa d'água, essa bela garrafa d'água comprada no Carrefour, e colocar metade. E aí você pode deixar congelar, porque ela vai ter espaço para expandir. O que você não pode é colocar no limite, que aí ela estoura. E aí tem outras, a gente pode falar disso numa outra semana, viu, Maria Eduardo, você que perguntou. Como que esse comportamento diferente da água possibilita a vida dos peixes e da vida marinha ou nos rios quando a água congela. É esse comportamento que muda a densidade, né? O gelo fica menos denso, que faz com que congele em cima do rio e não embaixo. Porque o natural seria congelar de baixo para cima, do mais frio para a posição mais quente. Mas a água tem esse comportamento anômalo, ela funciona de maneira diferente. E aí você tem essa possibilidade de vida. Então, não é à toa que a gente considera a água como a base da vida, porque ela se comporta de maneira tão diferente do resto que ela acaba possibilitando situações que outras substâncias não possibilitam. Beleza? Bianca, também ficou claro a tua pergunta? Pessoal, os que já estão 100% aí quiserem dar um vazar, fiquem à vontade, tá? Apesar que uma galera já vazou. Então, beleza, pessoal, qualquer dúvida, vocês sabem como encontrar lá no WhatsApp. E primeiro ano nós temos tutoria toda quarta e toda quinta. Então, se vocês tiverem alguma dúvida do laboratório ou da disciplina do Nivaldo, ou sobre a física, sobre o universo, sobre qualquer coisa, estarei lá disponível para tirar a dúvida de vocês. Fechou? Então, galera, boa semana. Força na peruca que tá acabando o ano já, certo? E não desanima agora no finalzinho, não. Vamos, aperta aí, continua no ritmo, que lá na frente faz diferença, viu? Por incrível que pareça, não vai mudar mais nada.
Tá? Ano perdido só foi perdido para quem morreu. Então é isso aí, galera. Falou, vou fechar aqui, porque daqui 5 minutinhos cai a nossa reunião. Até daqui 2 semanas. Tá? Falou, até mais.